Só a mãozinha, Kailane? Por quê? Por favor. Bom, ficamos aí com algumas tarefas para fazer, não foi? Sobre o Renascimento? Aham. Sim, foi. Página 298, isso? Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Capítulo 2, né? 290 Capítulo 2, né? É. 298. Acho que foi só essa aí que foi a primeira, a primeira Bom dia. atividade. Oi, Breno. Bom dia. Bom dia, Breno. Então, a página 298, certo? Pessoal da sala de aula já abriu aí o livro na página 298? Sim, eu já. Pessoal que está na escola? Bom, então vamos lá. Antes da hora do recreio, eu faço a chamada. Vamos à correção. Agora que são elas, né? Para a gente fazer correção, a gente faz a correção, mas para ver se, né, fez uma resposta lógica, né? Se fez. Porque tem gente que às vezes não faz, tem esses detalhes, né? Enfim, vamos lá. Professora, peraí que eu vou pegar meu livro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a data da correção para a gente prosseguir com esse conteúdo. Davi está dando as orientações aí, Davi? Bom, então vamos lá. Temos aí a número 1. Quem eram os humanistas, né? Vejam bem a pergunta. Lembre-se que eu sempre falo que... Bom dia, Maria Eduarda. Eu sempre falo que precisamos entender a pergunta para responder, né? Então, nós temos aí quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam. Então, são duas respostas, certo? Vou lá para dar uma acordada aí no pessoal, vou chamar Davi. Davi, você hoje é o escolhido, Davi, o primeiro hoje. Vem, sempre escolhido. Venha até o microfone para falar sua resposta. O escolhido, bora, Davi! Escolhido é o Davi, o primeiro hoje. Felizardo. Isso. Eu só sei o que eram eles. Então, o que você fez? O que você colocou? Eram os dogmas da Igreja Católica começaram a ser continuando. Peraí. Não tá aqui. O que ela veio, Davi? Se enrolou? São alguns estudiosos que foram até questionados pela Igreja Católica. Você só colocou isso? Sim. Então, essa resposta aí vai precisar dar uma arrumada, tá? Página 298, Ângelo. Posso falar o meu? Fala nada. Posso falar o meu? Depois Juliana fala. Eram europeus que, a partir do século... É que eu não sei falar, tá bom? 16. Passaram a defender um programa de estudos de humanidade, que buscava ensinar os alunos matérias como poesia. Isso, aí tem mais matérias, né? Gramática, história, por aí. Você respondeu a outra parte, o que eles defendiam? Peraí. Oi, tia Claudete, bom dia! Oi, bom dia! Tudo bom? Graças a Deus indo, né? Como você tá, tia?
Vamos indo. Sai de uma coisa, entra na outra, mas a gente vai levando. Essa parte eu não fiz, não. Tá bom, Ana. Espera aí, Juliana. Só um minutinho. 298. O pessoal da sala de aula, tá havendo alguma confusão aí, algum probleminha? Eu falei porque eu tava doente, tá, tia? Ah, tá bom, Mariana. Bom, então vamos lá, vamos ver a resposta, né? Porque pergunta, a primeira parte aí que. Ah, sim, Juliana, fala, Juliana. Professora, eu só botei o que eles defendiam. O que quer dizer? Seria a parte que Nathalie não colocou. O que você colocou? Defendiam a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, Meu Deus. Sim, que na visão deles era a mais alta expressão de cultura. certo. Isso. Tá certo isso aí também. Vamos lá. Deixa eu ver Yasmin entrando. Então, vamos ver. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Porque se... Ah, deixa eu ver aqui. Porque se eu escrever no chat, às vezes a letra fica pequena, né? Aí eu coloquei aqui na tela mesmo do PowerPoint. Então, vamos lá, olha aí. Página 298. Aí, pessoal, vamos ver agora para o pessoal fazer as suas respostas. Assim fica melhor para vocês fazerem a sua correção. Todos. Quem está em casa e quem está na sala de aula. Então, vamos lá. Então, temos o que Nathalie colocou como primeira resposta, estava certo, né? Os europeus, que a partir do século XVI passaram a defender um programa de estudos de humanidade, que buscavam ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, história, né? Ética e etc. E aí a segunda resposta, que ideias eles defendiam? Eles acreditavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos dos seres humanos, o desenvolvimento, só um minutinho, o desenvolvimento das capacidades individuais, das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Quem ia falar aí comigo agora? Juliana? Quem ia falar comigo? Não era eu não, professora. Não? Você, Juliana, você se referiu àquela parte da volta, né, dos ideais lá de greco-romana. Mas aí você poderia acrescentar esses itens aqui também, tá? Porque era o quê, na verdade? Era o desenvolvimento de cada um, né? Cada um teria direito a desenvolver o seu pensamento, né? A expor as suas ideias através das observações, através das experiências. Então, precisa só dar uma completada aí na segunda parte e fazer a primeira. Então, gente, estou aguardando vocês arrumarem aí a primeira questão. Oi. Então, pronto. Aquele dia que você passou na plataforma, eu colei no caderno, tá? Ah, tá. Foi o complemento da aula, né? Isso. Vou aumentar mais aqui para ficar melhor. Pessoal da sala de aulas, está bem aí? Está dando para visualizar bem a resposta? Eu acho melhor fazer assim, porque no chat a letrinha fica pequena para quem está na sala de aula. Etc. Eu espero que todos estejam acertando a resposta, hein, gente? As duas partes da resposta. Depois... A segunda parte não tem como eu escrever no meu livro. Não dá? Não dá. Que se não der, gente, faz completa no caderno. Bota assim,
Continuação da página 298, questão número 1. Aí completa. Viu, pessoal? Se não der para colocar toda a resposta aí, completa no caderno. Ou faça no caderno. Mas identifique a página, por favor, tá? Professora, Oi. eu fiz aquele texto que eu botar na plataforma, tá? Ah, tá. O conteúdo, não é para colocar no caderno? É. Isso. Na verdade, não é exercício, era um complemento, não é isso? Quando acabar aí a primeira questão, me avisa. Enquanto vocês estão copiando, eu vou adiantando a chamada, tá? Alexandra. Ana Carolina. Presente. Ana Beatriz. Ana Beatriz está na sala? Sim. Tá, obrigada. Ângelo. Presente. Breno de Jesus. Tô presente. Breno Lima. Presente. Caio. Davi. Felipe Gabriel. Gabriela. Giovana. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isabela. Jonas. Presente. Jonas, que voz de sono é essa, Jonas? João Henrique. Jogando Presente. Free Fire. É o quê? Tá Tô jogando aqui, cara. Não mentira. João Pedro. Josias. Presente. Juliana. Presente. Júlia. Eu. Eu. Kailane. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Fernanda, quase você não assiste a aula, Fernanda. Por quê? Problemas aí com a internet? Isso, e eu tive alguns problemas que não deu pra... Ah, tá bom. Que bom que você hoje conseguiu ficar aí na nossa aula. Que bom. Maria Luísa. Maria Raíssa. Presente. Mariana. Presentinha. Miguel. Presente. Nathalie. Presente. Pedro. Yasmin. Eu. Eu. Richard. Presente. Tá presente, Richard? Tá presente. Oba, está anotando a resposta, Richard? Tô. Ah, sim, sim. E Matheus Felipe. Oi, tia. Matheus Felipe, peraí que tem mais alguns aqui, que a minha relação aqui é meia louca. Milena. Milena, Tiago. Presente. Sofia.
Tá bom. Estamos lá agora. Todo mundo terminou a primeira, gente? Não, peraí, você tá no final. Não, que espera. Então, vamos lá. Tem o da página 299, que é aquela de criar uma invenção, né? Já fiz. E até te Pois mostrei. é, mas teve algumas pessoas que não apresentaram. Vamos ver se apresenta hoje. Professora, Oi. aqui em casa eu só tô podendo ficar no meu quarto. Aí o livro tá lá no outro quarto. Aí eu não posso entrar lá pra pegar o livro. Eu tô fazendo no caderno. Tia. Aí eu posso tentar te mostrar amanhã. Tá Tia bom. Valdete. Mas até a hora da aula acabar, de repente você entra lá e pega. Por quê? Tem gente dormindo? Tia. Meu irmão mais velho tá lá dormindo. Mas você não pode entrar de fininho, assim, na pontinha do pé? Não, é que ele tá doente, professora. Oi? É por precaução. Ah, Precaução pra ninguém entrar. sim. Tia Tá certo. Valdete. Oi, Mariana. Que invenção é essa? Eu não sabia de nada, não. É o dever da página 299. Lê aí o número 4, se você já acabou o número 1. Já terminou o número 1? Já. Já? Não, tô no finalzinho, tia. Estou aguardando. Vale ponto esse 4? Esse 4, quem apresentou, eu fiz a anotação aqui. Tem que apresentar até quando? Já teve algumas pessoas que me apresentaram semana passada, né? Pode apresentar hoje. Eu vou dar meu jeito aqui de fazer agora. Pensa, nós temos 2 aulas, Mariana, temos na hora do recreio, você pode fazer com mais calma na hora do recreio, não precisa fazer correndo agora, dá tempo, né? Acabou? Isso. Pessoal da sala de aula, todo mundo já acabou? Levanta a mão. Ih, teve gente lá atrás que não levantaram a mão, é a Ana Beatriz? Isso, tá bom então. Para levantar a mão. Isso. Então, vamos à segunda questão. Segunda questão, né? Marque com X a alternativa que apresenta o complemento correto da frase abaixo. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos Da cultura clássica greco-romana. Isso. Aí a gente marca e na atividade pede para você escrever esse complemento na frase, né? É bom, gente, quando a gente escreve, porque é mais um reforço aqui, ó, para a memória, né? Então, os humanistas propõem a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana. Nós estamos falando dessa volta, né, da cultura clássica desde semana passada, quando começamos a falar sobre esse assunto, né? Então, a gente não pode esquecer nunca que esse momento é o momento de voltar a ter aquela liberdade dentro da cultura que tinha lá no período antigo. Não tem nada a ver. O Egito também é período antigo, mas não tem a ver com essa cultura clássica. Cultura clássica, gente, quando a gente fala, é referente à Grécia e Roma. Essas 2 culturas são referentes à cultura clássica, tá? Por favor, não esqueça. Aí o número 3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Temos aí, né, as 2 imagens. Uma aí, primeira. Temos a segunda. Maria Luísa chegando. Bom dia, Maria Luísa.
Estamos fazendo correção, Maria Luísa, página 298. Então, vimos aí. Qual a teoria que está representada na imagem A e na imagem B? A gente, ao olhar a imagem, a gente percebe que a primeira, o que está no centro do universo? A Terra. A Terra, né? E na segunda é o Sol. Sol. Então, nós podemos identificar a partir dessa análise. Gente, quando tem uma imagem, é para a gente analisar a imagem. Qual a teoria que representa a imagem A? Qual seria? Teoria de quê? Heliocentrismo ou geocentrismo? Geocentrismo. Isso, muito bem. Geo, que é de terra, né? Falei que geo, terra. E a imagem B, heliocentrismo, certo? Então, essa respostinha bem pequenininha, né? Está aqui, ó, na terceira questão aqui, ó. A imagem A refere-se ao geocentrismo, já na imagem B, heliocentrismo, onde é o Sol que está no centro do universo. É o sistema que a gente conhece hoje. E aí vem a segunda questão sobre a imagem, letra B. Explique a teoria apresentada na imagem A e na imagem B. Isso aí. Imagem A, geocentrismo, imagem B, heliocentrismo. Espera aí. Caio, você fez... Só um instantinho, Julia. Caio, você fez, Caio? Então, como é que você explicou a teoria representada na imagem A, do geocentrismo? Eu botei, acreditavam que a Terra era o centro do universo e os demais planetas e o Sol giravam à sua volta. E do heliocentrismo eu botei, acreditava que o Sol era o centro do universo e a Terra apenas realizava seus movimentos. Muito bem! Aê! Eita, menino bom! Eita, menino bom! Todo mundo conseguiu fazer essa resposta? Peraí. Juliana conseguiu também? Eu inverti, eu botei errado, eu confundi. Ah, troca só a letra, então, para não precisar apagar tudo. Então, tá aí, ó, gente, ó. Resposta, letra B, número 3. A imagem A baseia-se na ideia de que a Terra seria o centro do universo. Nesse sistema, os demais planetas e o Sol giram ao seu redor. A imagem B, a teoria do heliocentrismo, né, baseava-se na ideia de que o Sol estaria no centro do universo e demais planetas, entre eles a Terra, giram ao seu redor. Então, é a explicação, certo? Essas explicações. E aí a gente tem a questão número 4, que aí é uma resposta individual, cada um, várias pessoas já me mostraram, né? Fizeram a sua invenção, aí você tem que colocar o nome da sua invenção e a utilidade que ela vai fornecer. Alguém que não me mostrou na outra aula, vai me mostrar hoje? Ó, posso dizer quem me mostrou. Preste atenção. Posso mostrar? Só um minutinho. Quem me mostrou essa tarefa? Quem eu tenho anotado aqui, ó. Breno Lima, Caio, Davi, Isaac, Isabela, Jonas, João Pedro, Josias, Juliana, Kailane, Nathalie, Pedro e Tiago. Então, esses foram que me apresentaram. Aí, os outros que não eu falei, está pronto aí para me mostrar? Fora a Mariana, que não estava assistindo. Porque eu estava doente. Como eu disse, você pode terminar na hora do recreio, Mariana, e me mostrar depois. Mais alguém aí que vai me mostrar? Não.
Tá bom. Então, Mariana, vai fazendo com calma aí, que depois você me amostra. Então, passamos agora para a página... Aliás, nós já falamos da página... Deixa eu ir lá. Nós falamos do Renascimento científico. Falamos do Renascimento científico, não foi, gente? Aham. Tenho anotado aqui, só estou conferindo. Foi dia 11, onde nós vimos os 3 princípios, né? Raciocínio, observação, experimentação. Alguns nomes, né, que foram muito importantes. Tia, você tá sem som. Tô não. Tô sem som, gente? Tá não. Não, tá falando normal. Tá ótimo, som. Ela caiu. Saiu, deve ser a internet dela, né? Então, nós vimos esses 3 nomes, né? Andreas Vessário, com o estudo da circulação do sangue, Galileu Galilei, que vai fazer várias descobertas, né? Os satélites de Júpiter, anéis de Saturno, manchas do Sol, Roger Bacon, que vai falar sobre a experimentação dos estudos científicos. Página. Isso aqui, Mariana, a gente já trabalhou semana passada, página 301, tá? E aí, a gente tem aqui algumas imagens que eu coloquei, acho que não cheguei a mostrar a vocês, de pinturas e esculturas desse período. Só para a gente pensar. Só para a gente pensar, gente. Olha bem, nós estamos vendo 2 esculturas e uma pintura, né? De Michelangelo. A Pietà, que seria a Nossa Senhora, com o Cristo, depois que o corpo é retirado da cruz, né? A estátua de Davi e a pintura aqui na Capela Sistina. Uma parte da pintura essa parte envolvida aí, criação de Adão. Pessoal da sala, o que tanto conversa? Estão conversando demais hoje. Estou ouvindo. Aí está sem atenção nessas observações. Depois vem nas avaliações uma imagem para você descrever ou associar uma resposta, aí vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então, vamos ver. Então, nós temos aqui, a gente, ao olhar, a gente observa que são, eu vou dar ainda um zoom maior para poder vocês observarem. Então, veja que a gente tem, nessa primeira imagem, o quê? Todos os detalhes como na realidade. Uma escultura em mármore, né? Feita aí por Michelangelo, e aí a gente tem todos os detalhes. Olha a dobra, né, do manto que estava Jesus deitado aqui no colo dela, o gesto dela, né? Todos os detalhes das mãos, da musculatura. Aqui a gente tem Davi. Davi especial aqui está nu. Por quê? Lá em Grécia e Roma, fazer uma escultura nua não era problemático. Por quê? O corpo é belo. Então, por que o corpo não pode ser representado numa pintura ou numa escultura? Né? Então, a gente também percebe todos os detalhes, a musculatura. Aqui, quando a gente vê uma imagem dessa mais próxima, a gente vê todos os detalhes das mãos, do corpo todo. É, assim, extraordinário, gente, essas esculturas desse período aí. E aqui à direita é uma pintura, é uma parte da pintura na Capela Sistina, em Roma, e a capela existe lá até hoje, está com essa pintura de Michelangelo, é visitação turística, né? Essa é uma parte, é Deus, né, criando Adão. A representação é essa. Então, veja
Deus, né, no movimento, foi representado aqui, criando Adão, um homem, né, aqui numa parte da terra, como se fosse numa montanha, né, porque tem partes aqui atrás. Então, a gente já percebe vários detalhes, né? Então, isso é para nos chamar a atenção de que, nesse período medieval, essas esculturas e pinturas foram proibidas. A igreja não permitia fazer isso, era imoral, era uma coisa indecente, então eles não permitiam. Mas agora, né, vindo esses humanistas mostrando a importância da parte científica. Lembrando, olha só, lembra um pouquinho lá atrás que nós vimos Leonardo da Vinci? Olha aqui a imagem de Leonardo da Vinci, quando ele estuda o corpo humano. Então, antes disso aqui, ninguém sabia como ficava uma criança dentro de uma barriga, né? Então, ele vai fazer esses tipos de desenhos para mostrar como funcionava a partir de estudos do corpo, tá? Então, nós temos esses detalhes para lembrar. Aqui, agora, gente, eu coloquei alguns momentos aqui para comparação. Olha bem, observa bem aí o pessoal da sala de aula também. Deixa eu aumentar, eu gosto de aumentar mais, para vocês poderem ter a ideia bem real da coisa. Olha só, esse primeiro, uma iluminura medieval e uma renascentista. Vamos observar as duas. Essa primeira, a gente pode perceber o ambiente onde ele acontece? Não. Cadê o pessoal da sala de aula que não responde, né? Então, a gente não percebe. Nós podemos ver algumas pessoas como se elas fossem colocadas no meio do nada. Nessa segunda imagem, a gente já pode perceber um ambiente, né? A gente tem um fundo, a gente tem aqui uma casinha, né? Aqui a representação aqui de Maria José e o menino Jesus, tem um anjo, os reis magos chegando. Então, nós podemos ver, né? A gente percebe o chão. Então, todo o ambiente está representado aqui. E aqui também temos uma outra. Olha esse aqui, gente, arte medieval. Olha bem essa imagem, né? Ela está ali, como a gente chama, aí está chapada no meio do nada, né? E a renascentista, olha que diferença. Uma paisagem, a gente tem cores mais vivas, movimento, as crianças estão em posições diferentes, né? Então, essas são algumas das diferenças que nós podemos perceber nessas partes de pintura e também, lógico, as esculturas. Olha, aqui a gente tem essa imagem aí da primavera, né? Também aí de Botticelli, representando a primavera. A gente percebe ainda, gente, vamos colocar aqui, um pouco escuro a parte das árvores. A parte das árvores, né? Mas tudo aqui tem uma representação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Eu deixei separado aqui. Espera aí um minutinho que eu vou mostrar a vocês. Eu cheguei a mostrar semana passada? Não? Espera aí. No livro de vocês, tem o Nascimento da Vênus. Não tem aí página 300?
Peraí. O nascimento da Vênus. Essa pequena. Isso. Eu deixei aqui, mas acabei tirando. Esse que eu mostrei a vocês é a primavera. Agora, o nascimento da Vênus, olha só, vou passar para vocês o que significa essa imagem aqui, ó, do livro de vocês. É uma coleção de vídeos pequenininhos, são pequenos, explicando, presta atenção que eu vou fazer perguntas, explicando o que, observa essa imagem aqui, o que ele está fazendo? Segurando uma mulher. E o que? E no rosto dele, observa aí. Ele está cuspindo algo. Ele está soprando, não é? E do outro lado tem uma mulher com um manto. Então, vamos entender o que Botticelli, que foi um grande pintor aí do Renascimento, quis mostrar. Eu vou parar a apresentação aqui para ver se eu consigo. Professora, aquele do canto era um sereio? Por causa que ele tinha cauda de peixe. Não, não é um sereio, não. Espera aí que eu vou mostrar a vocês. Isso me lembra muito Espera aí. da cobra aquela cobra da tela, tá ligado? Ah, tá. Sei lá, me lembrei muito disso Medusa? na hora que eu vi. A cobra que, se não me engano, tentou Eva, que fez Eva comer o fruto. Sei lá, não lembro da história. Calma, meninos. Olha só. Presta atenção, gente. Eu vou colocar o vídeo da explicação. O que representa cada uma delas, tá? Esses personagens, a Vênus aí no meio, a pessoa que vai descrever vai falar um detalhezinho, aliás, uns detalhes sobre a Vênus. Vamos lá para ver isso aí. Então, vamos. Deixa eu ver. Peraí, que eu não compartilhei. Peraí. Agora sim, agora vai. Olha só, gente. Silêncio, observação. Vou desligar meu som aqui para não dar retorno. Agora, preste atenção para vocês depois me falarem sobre a obra. Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. Segundo a mitologia grega, o nascimento de Vênus foi truculento. Cronos enfrentou seu pai, Urano, o deus dos céus, e o venceu. O filho mutilou o pai, cortando-lhes os testículos, e o jogou ao mar. Quando eles caíram na água, surgiu uma espuma branca, e dali nasceu a deusa Vênus. É evidente, portanto, que o título do quadro Nascimento de Vênus, de Botticelli, é o produto de uma confusão. Botticelli não pintou o nascimento, mas a continuação do mito, quando a deusa Vênus foi impulsionada sobre uma concha até a ilha de Cítera por Zéfiro, o vento do oeste, docemente abraçado à aurora. Gente, prestou atenção nesse início aí? O que aconteceu? Eu acho que tem gente na sala falando, não está prestando atenção. Eu vou deixar, não vou parar mais. Eu não consegui pegar o começo, eu tive que sair. Em terra, esperava a primavera, Eu tive que sair para cobri-la com um manto coberto de flores. Botticelli concebeu a paisagem que rodeia Vênus, única e exclusivamente para destacar a sua beleza. Recriou um ambiente lírico e poético, em que a grama é como um tapete de veludo, as ondas do mar parecem delicadas escamas e as folhas das árvores têm debruns dourados. Durante o Renascimento italiano, que começou no século XV, os artistas consideravam a Idade Média como uma etapa negra que deveria ser esquecida. Os renascentistas quiseram voltar à esplendorosa antiguidade grega e romana.
Botticelli foi o primeiro a pintar um quadro mitológico. E também foi o primeiro, depois de 1000 anos de seca, a pintar uma mulher nua que não fosse Eva. Vênus tem a pele de um branco resplandecente que imita o mármore de uma estátua. E Botticelli se inspira, por certo, na antiguidade, em uma escultura grega, a Vênus Capitolina, que mostra o mesmo gesto pudico para esconder a sua nudez. Botticelli cria esse corpo fascinante segundo o cânone de harmonia e beleza ideal dos antigos. Naquela época também se pensava que a beleza podia ser traduzida em centímetros. Não eram os simples 90, 60, 90 atuais, mas resultavam de cálculos tão complicados como ter que existir a mesma distância entre os dois mamilos, como entre o busto e o umbigo e as pernas. O resultado é esta Vênus eternamente atraente, mas no fim das contas, uma hábil trapaceira. Porque se tirarmos a venda dos olhos e a olharmos de verdade, veremos que, segundo as leis da proporção, é um autêntico blefe. Tem o pescoço comprido demais, os ombros caídos e o jeito como o braço esquerdo cai é, falando diplomaticamente, estranho. Os renascentistas estudaram a fundo os gregos e os romanos da antiguidade porque queriam imitá-los. Dizia-se que os antigos apreciavam a existência de um certo movimento, como, por exemplo, que os vestidos se movessem ligeiramente. Botticelli tomou isso tão ao pé da letra que, com a desculpa do vento zéfiro, no quadro tudo se agita. As ondas do mar, os galhos das árvores, as rosas que caem. O cabelo se ajusta à recomendação de que deve se assemelhar a chamas ou enroscar-se como faria uma serpente. E as pregas dos vestidos são as famosas pregas flutuantes de Botticelli, que não têm nada a ver com a realidade, nem tampouco com os clássicos. Botticelli também é muito famoso por gostar de encher os seus quadros de simbolismos, mas ele não deixou nada escrito para podermos entender o significado. Assim, a aurora anuncia o nascimento do dia, da mesma forma que o nascimento de Vênus poderia simbolizar a aurora da vida. As rosas que, segundo a mitologia, nasceram quando Vênus pôs os pés em terra firme, nos remetem ao amor, que é alegria, mas que também tem espinhos. A concha sobre a qual chega Vênus simboliza a fertilidade e o prazer dos sentidos. Sua forma lembra o sexo feminino. E como naquela época muitos estudiosos tentavam ligar a cultura clássica com o cristianismo, curiosamente a mesma concha também foi vista como símbolo do batismo. Botticelli, além de pintar o primeiro quadro mitológico e o primeiro nu do Renascimento, conseguiu uma coisa muito importante: que aquele quadro leigo despertasse uma emoção parecida a que até então parecia reservada só aos quadros de temas religiosos. Obrigada, Botticelli, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o Nascimento de Vênus na Galeria degli Uffizi de Florença. E aí? Oi, Gabi. Bom dia. E aí, gente? Alguém comentar alguma partezinha, algum detalhe aí que chamou a atenção, que você ficou curioso? Ô, tia, travou muito pra mim e algumas horas de sono. Peraí, Maria. Ah, tia, minha tela ficou tudo preta por um segundo, aí eu Você fiquei continua sem som pra mim, tia. Você Mari, está tenta também sair. Gente, pra mim tava tudo perfeito. Eu não sei se alguém tá me ouvindo. Peraí. Pessoal da sala, conseguiu assistir o vídeo? Eu consegui. Sim. Gente, Matheus se alguém tá me Felipe ouvindo, chegou. tá com um oi no chat? Please. Oi? Mariana, depois, então, você pode rever a aula gravada, porque ficou gravado o vídeo, aí você assiste lá, você vai assistir sem ter muita interrupção. Fala, Caio. Pra mim tava certo. Essa obra, Peraí, Caio. Peraí, meninos, um minutinho só. Fala, Caio. essa obra influenciou muito na era do Renascimento? Ela vai influenciar porque é um quadro pintado, né? A gente tem aí no livro de vocês para continuar analisando aqui, né?
imagina que saindo daquele período medieval, onde um quadro com essas características jamais poderia ser feito, porque a igreja não permitia, né? E, claro, Caio, que como esse quadro também tem a primavera, que é aquele da imagem que eu havia mostrado para vocês também, né? Esse também de Botticelli, também são pinturas que vão influenciar os demais artistas a pintar com essas características. Primeiro, fazendo alguns questionamentozinhos. Vocês viram o início da história? Quem poderia levantar a mão, ou de casa ou da sala, poderia me dizer o que aconteceu no início da descrição da imagem? Essa parte no início travou um pouquinho para mim, mas eu vou tentar falar do jeito que eu lembro. Então, que vem de um resultado mitológico, né? Um garoto matou o pai, que era um deus, que eu não lembro o nome. Isso, por sinal, agora me fugiu o nome dele, porque ele queria engolir todos os filhos, porque ele tinha medo de que seus filhos tomassem o seu lugar. Então, ele engolia. Então, um deles, né, Zeus, vai fazer isso, vai cortar os testículos do pai e vai jogar ao mar. Aí, da história que vem do pintor, que desses testículos jogados ao mar vai surgir uma espuma, e que dessa espuma vai vir Vênus, né? E aí vem Vênus aí. Oi, Yasmin. Acho que o nome do deus era Urano, porque, se eu não me engano, o nome dos planetas são o nome de deuses da mitologia, menos a Terra. Aí eu acho que era Urano, eu acho. Sim, depois a gente certificamos sobre os nomes. E aí a gente percebe o quê? A gente tem aí, do lado esquerdo da pintura aí do livro de vocês, a gente tem Zéfiro, que era o deus do vento, né? Zéfiro está soprando, né? Ele está soprando junto com a aurora abraçada. O que é a aurora? Um novo dia, um ser que está surgindo. E aí ele vai ajudar a aparição aí dessa Vênus. E vocês viram o detalhe da descrição? Quer dizer, eles estavam numa fase nova, mas eles ainda não tinham exatamente ideias da proporção de tamanho. Vocês observaram quando ele fala do pescoço da Vênus? Viu que ele coloca? O pescoço dela é muito comprido. É desproporcional ao corpo de um ser humano. Mas era o que ele sabia representar. Graças a Deus, mesmo assim, né? Foi ótimo ele ter feito várias pinturas como ele fez. E aí a gente tem também os ombros, os braços, eles estão meio desproporcional. O braço esquerdo está numa posição estranha e parece que do cotovelo para baixo parece ser mais grosso do que para cima. Então, são detalhes que eles ainda não sabiam colocar nas pinturas. Mas o importante para eles nesse período era o quê? Era mostrar um novo visual, né? O cabelo ele foi descrito como representando o quê? Podia representar duas coisas. Chamas e o outro eu esqueci. Poderia representar as chamas, né, do fogo, ou uma serpente, né? E que propositalmente ele faz ela segurando as pontas desse cabelo em frente às suas partes femininas. Quer dizer, ele dá uma certa, né, ele tampa um pouquinho essa parte aí. Então, é claro, gente, não é aula de arte, mas a gente tem que observar por quê? Porque isso vai influenciar no pensamento daí para frente,
tá? Por isso que eu passei para vocês terem essa noção, pelo menos, de um quadro. Aqui, essa coleção, Pinceladas de Arte, são vídeos pequenininhos, você encontra de várias pinturas de vários artistas desse período. É bem legal. Então, vamos lá. Vamos prosseguir aí. E agora a gente tem o Renascimento na Itália. Vamos lá. O Renascimento na Itália, página 304. Gente, o Renascimento, ele começou na Itália. Depois ele vai se espalhar na França, Portugal, Espanha. Ele vai para os outros países também na Europa. Como assim? As pessoas começam a praticarem essa nova arte, né? A colocar essa arte de maneira mais clara, sem medo, né? Então, esse início agora a gente tem só falando de arte na Itália. Então, a gente tem aí, ó, vamos lembrar, vamos voltar lá de novo naquela cidade Constantinopla, que nós falamos muito no período medieval, que era aquela cidade de grande comércio, né? Que ficava naquele ponto estratégico de quem vinha pelo Mar Negro, do Mar Mediterrâneo, para atravessar, chegando ao Mar Negro. Então, o que acontece? Ali, a gente tem a cidade que todo mundo parava e comercializava os seus produtos. Só que eles foram atacados pelos turcos. E aí, muitos comerciantes foram embora para outros lugares e se abrigaram na Itália. Por isso que a cidade de Gênova e Veneza e Florença, essas cidades, elas vão se destacar entre as demais porque vai ter um fluxo muito grande de comerciantes. Além desses que foram para lá, os que já estavam lá também. Então, começa a se desenvolver de maneira bem intensa. Então, tem aqui, ó, áreas urbanizadas com intensa atividade comercial. As cidades de Gênova, Veneza, Florença eram grandes centros mercantis onde viviam famílias ricas. Isso aí está no primeiro parágrafo da página 304. Podem destacar, eu tirei uma partezinha, né, o principal coloquei aqui. Vocês devem pegar o livro, viu, seu Davi? E destacar aí o que eu coloquei aqui. Então, essas cidades, elas vão se destacar por conta disso. E onde tinha muito comércio, há um crescimento também das famílias ricas. Famílias ricas que estão enriquecendo, gente, através do comércio, tá? E essas famílias ricas, elas querem competir, gente. A gente vê, às vezes, até isso hoje, né? Bom, nesse período, né? Vamos supor, eu sou de uma família rica da cidade de Veneza, né? Caio também é de uma outra família rica, né? Cailane, Breno Santana, Tiago. Então, todos nós somos de família muito rica. Nós estamos crescendo cada vez mais através do comércio, mas eu quero começar a ter coisas bem importantes na minha casa. Como esses artistas ainda não eram tão famosos, mas as suas obras começam a ser o quê? Comentadas. Então, eu quero uma pintura vamos dizer, vamos colocar aí, eu quero uma pintura de Botticelli na minha casa. Aí, o Tiago, para não ficar atrás, ele também vai querer uma pintura de Botticelli. Tipo, ela tem, por que eu não posso ter? Eu tenho dinheiro para comprar? Então, começou uma disputa de famílias ricas a financiar essas obras de arte, né? Precisava de material.
o sujeito que fazia era pobre. Então, o que eu fazia? Eu vou bancar um determinado artista para que ele faça pinturas para mim, ter na minha casa. Então, começa a disputa nesse momento de famílias ricas. Né? A palavra que a gente usa hoje, ostentar. Né? Ostentar aquilo, né? Aparecer. Era essa palavra que a gente pode usar aí como essas pessoas estavam vivendo esse momento. Então, a gente tem aí, ó, as famílias mais ricas tornavam-se benfeitoras das artes e da cultura, mantendo financeiramente muitos artistas. E eles eram chamados de mecenas. Até mencionei esse termo no início do capítulo, né? Hoje, gente, a gente tem outro termo, os empresários. Né? Hoje são os empresários. No caso de pinturas, só de pinturas, a gente tem o nome de marchand. Marchand é aquele empresário que vai negociar a exposição de um determinado pintor num lugar, ele que vai tratar tudo. Mas, de modo geral, dos artistas, cantores, atores, a gente tem os empresários, né, que vão tratar de onde vão fazer as suas apresentações. Aí, nesse período, eram chamadas de mecenas. Só que aqui, eles só vão fazer o quê? Eles vão financiar as obras, eles vão pagar os materiais para que aquela pessoa, e pagar também a pessoa para fazer essas obras de arte. E aí a gente tem alguns itens. Daqui para frente, nós vamos ver algumas características. Por exemplo, na arquitetura e na escultura. Não ficou só na escultura e pintura, não, gente. Na arquitetura, a gente tem o quê? O equilíbrio e a harmonia das formas. Olha essa construção aqui, ó. É de uma igreja, mas uma construção já diferente do período medieval. Ela possui, geralmente, ó, cúpulas. Aqui tem uma pequenininha, aqui tem outra, tem a maior, né? Formas arredondadas, aqui nos vitrosins. Aqui nessa torre aqui, a gente também tem formas curvas. Então, eles já utilizam esses tipos de formas nas construções. Aí nós vamos ter, nas esculturas, incorporava os estudos anatômicos. Tá aí, página 305, isso aí que eu estou falando. Tá? Quem quiser questionar alguma coisa, pode falar, tá, gente? Então, eles vão representar o quê? O corpo, que antes, na história antiga, não era proibido. Então, vamos voltar a fazer aquele estilo do corpo, né? Música, também tem aí, na parte da página 305. Criar música não religiosa, era chamada de profana. O que não era religioso, porque nesse período medieval, as músicas também eram músicas compostas pelos membros da igreja. Então, a gente tem aí as músicas, elas não vão ser mais religiosas. Ela vai ter um estilo chamado polifonia, gente. Está em negrito, hein, no livro. O uso de 2 ou mais vozes ou de 2 ou mais instrumentos. Era essa característica que está surgindo agora. E tem também... Deixa eu diminuir aqui. E tem também o estilo madrigal, que era para o coral com versos de linguagem popular. De linguagem popular. Então, olha só, já está bem modificado. Antes, a música era tocada por um instrumento, né? Aquela coisa muito lento, aquela música, né, voltada para o religioso. Agora já houve mudanças.
Tudo bem, gente? Até aqui, ninguém fala nada, ninguém pergunta nada, tá tranquilo? Tudo bem, professora. Só tô prestando atenção. Aí temos, agora na página 306. Porque o que eu fiz? Qual é a minha proposta? Gente, olha só, isso é importante para a gente continuar. A minha proposta desse tema é o quê? É a gente saber em que circunstância vai surgir esse momento do Renascimento, nós já vimos, né? O que aconteceu, esses humanistas, o que eles queriam, né? E a mudança de pensamento, principalmente do período medieval para esse período. E aí a gente está conhecendo algumas áreas das artes, né, que está envolvida aí. Nós já vimos a ciência, né, que também surgiu aí com inovações, a arquitetura, pintura, esculturas. Então, esses aí agora a gente só vai ter ideias, né, porque não é necessário, né, ninguém está fazendo aí nenhum curso, né, de arte. Quem vai fazer curso de arte numa universidade e vai estudar isso aí profundamente, gente. É um longo estudo aí desse período, dessas obras todas aí. Mas nós estamos aqui só para ter um conhecimento do que realmente aconteceu, né? Então, na literatura da página 306, buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e epopeia, quer dizer, a poesia mais voltada para o dia a dia, né? Uma poesia lírica com palavras, né? Com vocabulário mais clássico, mas que as pessoas pudessem entender. Dentro da literatura italiana, todos esses momentos aqui, nós estamos falando da Itália, a escultura, a música, e aí a literatura. Aí a gente destaca aí, né, 3, Francisco Petrarca, que escreveu o Cancioneiro, são 350 poemas, Giovanni Boccaccio escreveu o livro Decameron, com 100 contos pequenos, né, e Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Gente, eu nunca li esse livro, mas eu ainda pretendo ler, porque deve ser muito interessante. Olha o que diz. Ele conta a sua viagem mística, né, pelo inferno, pelo purgatório e chegando ao paraíso. Ele escreve sobre isso. Como seria a sua viagem, né, ao inferno, ao purgatório e depois ao paraíso? Foi o que aí? Alguém falou o que aí na sala? Falou aí, Davi, sobre isso? Então, nós temos também a pintura. As obras passaram a transmitir movimento dos corpos. Já vimos isso nas outras pinturas, né? Com traços naturais, sugerindo sensação de liberdade. Né? Temos aí no livro de vocês uma pintura de Tiziano, né? Eu sempre coloco uma diferente. Aqui, ó, no livro de vocês, a gente observa todos os detalhes dessa imagem, né? Uma imagem muito bonita, com a paisagem, Madonna com o menino. Madonna em italiano é mulher, né? Mulher. E eu coloquei uma outra aqui também de Tiziano. É uma outra aqui também. Era um hábito pintar mulheres com crianças, ou mulheres junto, uma ou mais, era comum. A gente tem também aqui, ó, a pintura de Giotto, né? Personagens e objetos. Aqui tem alguns nomes dentro da pintura, né? Massácio, Sandro Botticelli, que nós vimos aí a obra dele, da Surgimento da Vênus, Michelangelo, Rafael Zanzio e Tiziano. Gente, são os principais, existem outros,
mas esses são os mais conhecidos, mais falados até os dias de hoje, né? Aí, outra imagem, né? A gente vê todas as pessoas, cada um com um movimento, a gente observa todo o ambiente, então, houve uma mudança grande. Aqui, ó, essas aí são pinturas de Michelangelo, dentro da Capela Sistina. A Capela Sistina, como eu disse, é uma igreja lá no Vaticano, né? E ela foi toda pintada, o teto, com paisagens do surgimento aí do perdão, né? A gente observa esse homem aqui, ó, tem pessoas enroscadas com ele, né? Ele está sendo agarrado para ser levado para o inferno, né? Tem aqui os anjos tocando trombeta, aqui seria a principal, né? Vamos dizer assim, Deus fazendo a sua apresentação aqui, né? Estando no centro desse momento do perdão, né? Quem fez coisa de errado iria para o inferno, né? Então, a gente pode perceber aqui, isso é uma cena, gente, bem grande, né? Se houver tempo, acredito que dê, mais à frente, eu passo o videozinho da Capela Sistina para vocês verem, terem ideia de como ela é linda. Está lá com essa pintura de Michelangelo até os dias de hoje. E aí eu preparei aqui esse quadro que eu acho bem legal para a gente não esquecer, tá, gente? Quem quiser, ó, pode fazer um print, quem está no computador pode tirar uma foto, pode ver aí, ou eu não me lembro se coloquei ele lá no complemento. Colocou. Coloquei? Ah, tá. Por quê? Ele mostra bem as mudanças que vão acontecer. Vamos dizer assim, ele está numa forma resumida o que esse período do Renascimento fez acontecer. Então, nós temos um lado tudo medieval, o outro lado pensamento renascentista. Então, vamos comparar. Pensamento medieval, teocentrismo. Teo é Deus. Deus era o centro de tudo. Você não podia fazer nada contra as ideias da igreja, por quê? Deus escolheu aquela vida para você. É assim que as pessoas da igreja diziam. E você ficava quieto, se conformava. Mas no período renascentista, antropocentrismo. O homem está no centro das atenções. Né? O homem aí com as ideias, mostrando suas experiências, tá, gente? Então, bastante atenção aqui, que quem tiver dúvida nesse quadro aqui, para a gente tirar assim que eu terminar a explicação. Porque ele é bem assim, eu acho ele bem prático para guardar essas informações. Qual era a Professora, Oi? será que não é melhor você terminar de explicar depois do intervalo? O recreio. Tá. Ih, já passou. Nossa, voa. Tá bom, então, gente. Obrigado por ter lembrado. Eu nem vi a hora. Vai lá merendar, depois a gente volta aí com a explicação. Obrigado por ter avisado. Nada. Tchau.